Oi. Os irmãos que estão aí, vocês estão me ouvindo bem, meus irmãos? Dá um joinha aí. Amém, meus irmãos. Nós vamos aqui esperar um pouquinho nossos irmãos entrarem para a gente começar então o nosso culto, lembrando, né, e informando aos irmãos que é um motivo de muita alegria, né? A gente está aqui fazendo o culto hoje à distância, mas por conta de um bom motivo, né? Nós fizemos uma grande reforma na nossa igreja esse final de semana, nós trocamos todo o telhado da igreja e a gente já previa, né, que podia acontecer o fato do gesso, né, o forro de gesso da igreja ceder, e foi o que aconteceu. Como a igreja não inspirava assim reais, né, e palpáveis segurança, né, para que os irmãos pudessem estar lá no templo, então a gente achou melhor fazer hoje, somente transmitir o culto, né? Fazemos o culto assim à distância. Mas a gente é grato a Deus, porque Deus nos tem dado a oportunidade da gente cuidar também da igreja, do templo do Senhor, dando uma melhor condição para que os irmãos possam cultuar e louvar a Deus lá conosco na igreja, né? Então, muito provavelmente até quarta-feira a gente crê que já esteja tudo resolvido, e que a reforma tenha acabado e que a gente já pode estar na casa do Senhor juntos lá no templo para adorar o Senhor. Mas então não se preocupem, estamos todos bem. O único motivo da gente estar fazendo o culto hoje aqui à distância é o simples fato da gente ter feito a nossa reforma, tá bom? Vamos adorar a Deus. Eu vou me arriscar aqui hoje, né, a louvar a Deus com cânticos. E queria cantar aqui o hino de número 147, Vencendo Vem Jesus, tá bom? Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Nesse mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria
queria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade, fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém, amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia e essa oportunidade que o Senhor nos dá da gente, mesmo longe e afastados uns dos outros, mesmo que seja por meio da tecnologia, a gente poder continuar cultuando e adorando ao Senhor. Muito obrigado por isso, obrigado pela sabedoria que o Senhor deu aos homens para que possa desenvolver essa tecnologia e que hoje, visando a segurança dos nossos irmãos, nós estamos aqui continuando, Senhor Deus, o nosso culto e a nossa adoração ao Senhor por meio da internet. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conduza com sabedoria, com graça, com a tua misericórdia. E que o Senhor prepare também o nosso coração e a nossa mente para a gente cultuar o Senhor em espírito e em verdade, como o Senhor deseja que o façamos. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Eu vou ler um texto com os irmãos, nesse momento, onde a gente vai se preparar para o nosso momento de confissão de pecados, pedido de perdão ao Senhor e confissão de pecados. O texto está lá na primeira epístola de João, capítulo 1. Queria te convidar para você abrir a sua Bíblia aí. Primeira epístola de João, capítulo 1, onde nós vamos ler os versos 8, 9 e 10. Versos 8, 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ou melhor, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A grande maravilha contida no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus e na própria vida de Jesus, é mostrar para nós, pecadores, que a palavra final a respeito de nós não é somente a destruição, a ira de Deus e os dias eternos no sofrimento e no ardor do inferno. A beleza do Evangelho é uma palavra que chega no nosso coração e diz que somos, em Cristo Jesus, perdoados dos nossos pecados. No entanto, o texto bíblico de João diz pra gente que a gente precisa confessá-los diante do Senhor. Eu sei que você que está aí me ouvindo, você já
se apresentou diante de Jesus Cristo. Você pediu perdão pelos seus pecados, pediu que o Senhor fosse o seu Salvador. E Ele assim se fez o seu Salvador de uma vez por todas, de maneira que Ele mesmo fala a respeito de você, dizendo que ninguém pode te tirar das mãos de Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como dizia o apóstolo Paulo. Mas é fato e verdade que diariamente nós continuamos com a nossa natureza inclinada para o pecado, desapontando a Deus com os nossos atos pecaminosos. E eu queria te convidar para nessa noite, esse início de culto, para que você possa apresentar-se diante de Deus, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pedindo perdão a Deus, pedindo que Deus te dê força para lutar contra os pecados, pedindo que Deus te oriente por meio do Espírito Santo e da sabedoria das Escrituras, para que você possa aprender a fugir da aparência do mal, se desviar dos pecados e se fortalecer no enchimento do Espírito Santo do Senhor. Queria te conduzir nessa oração, nessa noite. Oremos. Senhor, nesse momento a gente clama ao Senhor, para que o Senhor nos perdoe de tudo aquilo que a gente pratica, Pai, que não agrada a Ti. Os nossos erros, as nossas falhas, o Senhor os sabe bem. O Senhor os conhece e não tem como nenhum dos homens escondê-los diante do Senhor. Mas a beleza da Tua palavra fala para a gente que se a gente confessar diante do Senhor, a gente tem um advogado justo e fiel, Cristo Jesus, que vai interceder em nosso favor. E é isso que fazemos nesse momento, Pai. A gente confessa diante do Senhor tudo aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que tramamos no nosso coração, aquilo que procede da dureza do nosso coração, ó Pai, que não agrada ao Senhor. A gente quer apresentar tudo isso diante do Senhor, porque a gente sabe que só o Senhor tem amor o bastante para nos perdoar de todas essas falhas. E a gente clama ao Senhor que o seu perdão seja derramado sobre nós, mais uma vez nessa noite. Nos perdoa, Pai, das nossas falhas, derrame sobre nós o teu amor. Nos fortalece, ó Senhor Deus, no Espírito Santo do Senhor, para que a gente possa lutar contra esse desejo que temos de fazer exatamente aquilo que o Senhor não quer que façamos. Tem misericórdia de nós, e nos fortalece e nos abençoa como igreja. Em nome de Jesus é que nós agradecemos e oramos ao Senhor. Amém. Amém. Vamos continuar em adoração ao nosso Deus. Eu volto a dizer aos irmãos, para que os irmãos fiquem todos tranquilos, estamos todos bem. O único fato da gente estar fazendo o nosso culto à distância hoje é por conta da reforma que fizemos na igreja e porque o local ainda não oferecia segurança devida para os irmãos estarem lá presentes no templo. Só por conta disso a gente está aqui cultuando ao Senhor dessa forma. Então peço aos irmãos, compartilhem o link aí da nossa transmissão ao vivo. Você que está aí presente, né? Ore junto conosco, nos apresente diante de Deus para que a gente possa adorar o Senhor de maneira digna e maravilhosa. Vamos. O cântico diz assim: grande é o Senhor de louvor na cidade do nosso Deus e o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, aleluia, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Tem um outro cântico que eu queria conduzir os irmãos. É um cântico que eu amo muito, que fala sobre adoração e adorar ao Senhor, de como que a gente precisa guardar o nosso coração para a gente fazer isso com muito temor, com muito amor ao Senhor. Para te adorar em espírito e em verdade, preciso conhecer-te e saber quem tu és, andar nos teus caminhos, viver vida de amor e em tudo buscar teu reino, dedicando a ti o meu louvor. Ó Deus, para te adorar em espírito e em verdade, preciso conhecer-te e saber quem tu és, andar nos teus caminhos, viver vida de amor e em tudo buscar teu reino, dedicando a ti o meu louvor. Não se vive em momentos uma vida de adoração, muito mais que sentimentos. É preciso ter consagração, é saber que minha vida sempre está em tuas mãos e te amar assim de todo o coração, e te amar assim de todo o coração. Não se vive em momentos, não se vive em momentos uma vida de adoração, muito mais que sentimentos. É preciso ter consagração, é saber que a minha vida sempre está em tuas mãos e te amar assim de todo o coração, e te amar assim de todo o coração, e te amar assim de todo o coração. Amém. Um último cântico que eu queria adorar o Senhor com os irmãos. Assim, vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e
e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Amém, meus irmãos, amém. O texto que vamos meditar hoje, meus irmãos, é o texto. Na verdade, nós vamos dar continuidade à nossa exposição bíblica na primeira carta de Paulo a Timóteo. E o texto que vamos meditar hoje é o capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Timóteo. Capítulo 2 de 1 Timóteo. A gente vai ler do verso 8 até o verso 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, do verso 8 ao verso 15. Esse é o texto que queria compartilhar com os irmãos nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 8 ao verso 15. A palavra do Senhor diz assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Na mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Palavra do Senhor. Vamos pedir para que Deus nos abençoe mais uma vez na exposição da Escritura e colocando nosso coração diante de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua Sagrada Escritura e a gente pede ao Senhor agora que o Senhor nos dê orientação por meio dela. Que o nosso coração, Senhor Deus, esteja quebrantado hoje diante da Tua presença, para a gente aprender um pouco mais da Tua Santa Palavra e da Escritura Santa do Senhor. Tire de nós toda a nossa preocupação e ansiedade, todas as preocupações do mundo que temos enfrentado e da correria que temos vivido, Senhor Deus, para nos colocar agora
diante do Senhor para ouvir somente a tua palavra. Eu peço, Senhor Deus, por mim mesmo, que o Senhor me use como ferramenta nas tuas mãos para abençoar teu povo. Que apesar de mim, das minhas fraquezas, fragilidades, que o Senhor me conduza para a tua honra, para a tua glória. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, antes da gente começar de fato a exposição do texto, eu queria te relembrar uma pequena história que está lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, né, que conta a história de Davi trazendo a arca de Deus, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, para o meio do povo. E Davi está fazendo aquilo, trazendo então aquilo que personificava a presença de Deus para o meio de Jerusalém. E acontece um episódio muito marcante na história de Davi, do reinado de Davi, ali nesse episódio, que é quando Uzá e Aiô, né, que são os dois responsáveis por trazer a arca, eles sofrem uma certa punição de Deus porque eles estavam carregando a arca de uma maneira indevida, ou seja, eles estavam se preparando, né, para receber a arca no meio do povo de Deus, para que o povo pudesse desfrutar dessa presença de Deus, para que o povo pudesse cultuar a Deus de maneira plena, já visto que a arca, ela personificava a presença de Deus, ela significava a presença de Deus para Israel. E então eles, numa boa vontade, com um bom intuito, até com um bom coração, tentando trazer a arca de volta, eles colocam a arca em cima de um carro de bois, os bois para puxar aquilo, e os bois tropeçam. Uzá estende a sua mão sobre a arca para que a arca não caia, e Deus então manifesta o seu juízo e a sua disciplina sobre Uzá. E esse lugar que aconteceu, esse fato, fica conhecido como lugar chamado como Pérez Uzá, como se fosse o juízo de Deus vindo sobre Uzá naquele lugar. E esse episódio nos ensina muito sobre como Deus quer ser cultuado. O culto precisa ser uma expressão exata de homens, ou melhor, uma expressão do coração de homens quebrantados diante de Deus, mas que subscrevem um culto que foi determinado, organizado e definido pelo próprio Deus. A arca deveria ser carregada pelos levitas da forma correta, e Deus já tinha prescrito isso. Portanto, a arca não poderia ser tratada daquela forma. E o texto que a gente acabou de ler, texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 até o verso 15, de alguma forma ele é escrito pelo apóstolo Paulo dando orientações sólidas para como deve ser o culto cristão, como deve se comportar os homens e as mulheres dentro da dinâmica de um culto a Deus em nome de Cristo Jesus. E eu queria hoje olhar para esse texto e entender quais são as diretrizes, quais são os posicionamentos, quais são os ensinamentos que Paulo nos ensina aqui, está ensinando a Timóteo, para que Timóteo ensine a igreja de Éfeso a como cultuar de uma maneira que Deus se agrade, como expressar a nossa adoração de uma maneira que seja agradável, que suba como aroma suave à presença de Deus. Isso basicamente que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E lembremos algumas coisas, né? Lembramos que no nosso último encontro a gente falou de que nesse capítulo 2, como que Paulo começa a sua argumentação chamando e convocando Timóteo e dizendo para que o primeiro ensinamento que Timóteo deveria dar à igreja de Éfeso é que a igreja precisava aprender a orar, a pôr em prática o exercício da oração, inclusive orando pelos
todos aqueles que eram imbuídos de autoridade para que a igreja experimentasse dias de paz. Está lá na primeira parte do capítulo 2, né, do versículo 1 até o versículo 7. Está falando disso, de como que a igreja deveria lançar mão da oração para pôr em prática e orar, inclusive, por todos aqueles que eram imbuídos de autoridade, inclusive aqueles que representavam as autoridades que eram oposição ao cristianismo também. A gente falou disso aqui. Mas a gente tem batido na tecla que essa série que eu nomeei de Mãos à Obra é Paulo chamando Timóteo para arregaçar as mangas e iniciar e dar continuidade no trabalho da igreja de Éfeso, para que ele ensine, para que ele evite o estrago que homens que não procedem de Deus, os falsos mestres que estavam ali na igreja de Éfeso ensinando uma doutrina que não era a doutrina de Cristo. Está lá no capítulo 1, verso 3, quando Paulo diz: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então é um combate ao retorno às Escrituras, para que a igreja possa cultuar a Deus de uma maneira que Deus já prescreveu nas Escrituras. De alguma forma, é uma reforma o que o apóstolo Paulo está propondo aqui para Timóteo. Timóteo, tem um pessoal aí que está ensinando coisas que não procedem da palavra de Deus e nem fazem coro com as doutrinas de Cristo e nem se coadunam com a doutrina dos apóstolos. Então, Timóteo, arregace as mangas, é preciso ensinar a igreja de Éfeso e ensiná-los a orar. E agora, o texto que nós já acabamos de ler, segundo o capítulo de 1 Timóteo, verso 8 até o verso 15, o apóstolo Paulo está dizendo: é preciso aprender a cultuar a Deus. Então Paulo continua dando essas instruções para Timóteo, e para que o seu velho amigo, companheiro de ministério Timóteo, ele ensine à igreja coisas importantes sobre o culto. E é isso que eu queria meditar com os irmãos hoje. Como você, membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Mundo, como que nós podemos glorificar a Deus por meio do nosso culto? O que devemos fazer? Como cultuar? E esse texto ele nos ensina pelo menos 3 coisas muito simples, porém muito profundas, que devem estruturar o culto de qualquer igreja que leve a palavra de Deus a sério. E eu queria meditar sobre isso. Como cultuar? Como podemos cultuar a Deus de uma maneira que o agrade? E a primeira lição que o texto nos apresenta, meus irmãos, é sobre o proceder do homem na igreja. O apóstolo Paulo começa essa perícope, essa parte, essa segunda etapa do capítulo 2, falando sobre os homens. O verso 8, olha o que o verso 8 diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então Paulo, logo depois dele dizer a Timóteo que a primeira tarefa de Timóteo na igreja de Éfeso deveria ser incentivar a igreja à prática da oração, ele está dizendo agora que essa oração também precisa ser praticada pelos homens. Todos devem orar e devem orar por todos os homens. Lembre-se que eu ainda expliquei para os irmãos que quando ele fala que devemos orar por todos os homens, não quer dizer que sejam todos no sentido de cada um indivíduo existente na humanidade sobre o globo terrestre. Não é essa a ideia, mas é homens de todas as classes sociais. Inclusive ele cita uma delas que muito provavelmente seja a classe social que a igreja de Éfeso estava falhando na oração, que eram os imbuídos de autoridade e liderança, os governadores, os prefeitos, os imbuídos de autoridade. Agora ele está dizendo que os homens da igreja, quero que os varões orem em todo lugar, levantando as suas mãos santas. Então, nesse ponto, é preciso aqui destacar 4 coisas muito importantes desse texto. Primeiro, a autoridade que Paulo fala sobre a oração dos homens. Se você lê essa expressão do verso 8, quero, portanto, aqui contém uma palavra
que para nossa tradução talvez ela perca um pouco do brilho, mas ela contém uma palavra muito forte aqui que precisa ser entendida por nós como sendo uma ordem do apóstolo Paulo. Paulo não está somente expressando um desejo de que os varões orem em todos os lugares levantando as suas mãos. Esse desejo é o desejo de alguém que é apóstolo, que fala em nome de Cristo Jesus, que recebeu diretamente de Cristo o chamado para ser apóstolo dos gentios, como ele mesmo diz nessa carta. É preciso entender que é muito mais do que somente um desejo de um coração de um homem. É um desejo que repousa sob a autoridade de quem fala em nome de Cristo Jesus. É o desejo que repousa sob a autoridade de quem tem consciência que está sendo usado por Deus, por meio do Espírito, para registrar essas palavras, para inclusive edificar as igrejas cristãs que viessem depois do primeiro século. Esse aqui é o ponto que eu queria trabalhar com os irmãos, pelo menos o primeiro ponto. O apóstolo Paulo não está aconselhando os homens, varões, a orarem na igreja levantando as suas mãos santas. Ele está determinando que os homens façam isso. Não tem opção para os homens nesse sentido. Uma segunda coisa que eu queria destacar aqui nesse primeiro ponto, né, do conviver, da manifestação, do viver do homem na igreja, né? Da condução do homem na igreja. Segundo ponto, essa oração seja feita por homens. O próprio termo varões aí, ele especifica. Isso não quer dizer que as mulheres, é claro, não deveriam orar, mas que os varões deveriam orar. A oração, ela não é uma ferramenta usada somente pelas mulheres, mas também pelos homens. E a igreja deveria manter viva essa vida de oração, e os homens deveriam fazer disso não somente participar dessas orações como espectadores, mas eles serem os que lideram e conduzem as orações. Está falando dos homens aqui. Parece então que desde o tempo do apóstolo Paulo existiu uma crise no que diz respeito à vida de oração dos homens cristãos. Quando eu te falo para visualizar ou para pensar, imaginar numa grande reunião de oração, você imagina um maior número de mulheres orando ou um maior número de homens orando? Ou você divide meio a meio uma reunião de oração? Na prática, o que a gente experimenta como igreja, o que, pelo menos a nossa igreja, foge um pouco à regra, porque normalmente nós temos par e par. A mesma quantidade de homens orando, a mesma quantidade de mulheres orando nas nossas reuniões de oração. Mas da nossa experiência prática, o que a gente experimenta é que, por várias vezes, as mulheres é que estão lá em oração nos períodos nos quais a gente se separa para essa oração. O que é diferente daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, quero, portanto, e quem está dizendo isto é o apóstolo, que os varões orem em todo lugar, que os homens assumam o seu posto de sentinelas de oração na casa de Deus. Paulo tem em mente que toda uma igreja em oração, tanto homens e mulheres, mas que os homens assumam a sua responsabilidade, assumam o seu ofício de representantes da igreja em oração. Uma terceira coisa aqui, para a gente também destacar nesse ponto aqui, aos homens é dado a liderança e o modo de orar. E aqui é importante também destacar duas coisas, né? Se você já leu, vou ler de novo o verso 8. Quero, portanto, que os varões orem. Primeiro, em todo lugar. Segundo, levantando as mãos santas sem ira e sem animosidade. É um modo e uma liderança no orar. Que os varões orem pressupõe a ideia de que os homens que são de fato os que conduzem essa igreja na oração. Aqui vou destacar duas coisas.
de curiosidades mesmo. Primeiro, que para os judeus, lembre-se que a igreja de Éfeso é uma igreja que está sendo formada tanto por judeus, né, e como também pelos gentios, grande parte deles gentios, né? Se você conhece a história da plantação da igreja de Éfeso pelo apóstolo Paulo, você vai se lembrar que vários mágicos e feiticeiros e adoradores da deusa Diana se convertem ao evangelho e formam então a primeira etapa, a primeira leva, o primeiro grupo protótipo da igreja cristã em Éfeso. Mas para os judeus, a prática dos homens conduzirem as orações é algo normal, porque nas sinagogas isso era comum. No Antigo Testamento era essa a prática. Os judeus, os homens, lideravam a comunidade em oração. Essa era uma prática deles. Segundo ponto é que os gentios, os pagãos que estavam sendo instruídos naquilo que Paulo está propondo aqui, começam a entender que na igreja cristã existe um princípio regulador do culto, que é a autoridade, a responsabilidade e a liderança da figura masculina no culto, presente no culto. Sendo então os homens os responsáveis por toda essa condução do trabalho. Homens liderando a oração. É isso o contexto que está acontecendo aqui. Por isso o apóstolo Paulo enfatiza que os varões orem em todo lugar. Para o judeu, Paulo, tudo certo, a gente está acostumado com essa dinâmica. Para os gentios, soa estranho para a gente, mas a gente vai tentar se adequar aqui. Os varões, então, eles deveriam orar em todo lugar, mas é claro que isso também não tem a ver com em todo lugar de uma maneira que se banalize o culto, né? Não é essa a ideia de que você está numa praça pública e ora, não é isso. É porque, lembre-se que a igreja cristã no primeiro século está surgindo e eles ainda não têm de fato um lugar onde se reúnem de casa em casa, até que então comece a se formular a ideia de um templo para a adoração cristã, né? E então, orar em todo lugar, muito provavelmente o apóstolo Paulo está falando exatamente disso, nessas várias reuniões, nesses vários lugares, os homens deveriam então conduzir a igreja em adoração. Paulo está dizendo então que nesses lugares, muito obrigado, estou recebendo a ajuda de uma varoa de Deus aqui para me trazer água. Então Paulo está falando dessa dinâmica da igreja do primeiro século que precisa então ser conduzida pelos homens, e os homens levantando então essas orações e conduzindo o povo de Deus nessas orações. Então, sobre essa liderança na condução das orações e do culto público dos homens, tem uma citação do William Hendrickson, que fala o seguinte: a ideia de que os homens deviam liderar em oração não teria surpreendido os que estavam acostumados à sinagoga, salvo no caso em que há ênfase de Paulo quanto à igualdade dos sexos em Cristo, em Gálatas 3:28. O que William Hendrickson está dizendo? É que muito provavelmente os judeus não iam questionar essa liderança dos homens na condução das orações, porque eles estavam acostumados, a não ser pelo fato de o próprio Paulo ter dito em Gálatas 3:28 que não tem diferença entre escravo e liberto, entre homem e mulher. Todos são um só. Mas é claro que o contexto de Gálatas capítulo 3 precisa ser levado em consideração. Porque o apóstolo Paulo está falando de um só batismo, de um só espírito, e ele está falando de um só povo. Sendo então povo de Cristo, não importa se sou homem ou se sou mulher, porque sou povo do mesmo jeito. Não importa se sou servo, escravo ou se sou liberto, porque sou povo do mesmo jeito. Sou família de Deus do mesmo jeito. Então alguém poderia dizer assim: não, mas o apóstolo Paulo não diz que não há distinção entre homem e mulher, por que mulher não pode liderar então as reuniões de orações, ou liderar ou exercer autoridade no conduzir do culto? Algum judeu, tendo ouvido essas palavras de Paulo, poderia chegar a essa conclusão. Mas Paulo dá a resposta para isso nos versos seguintes, né? E eu não quero me antecipar nisso. O William Hendricks continua dizendo:
Gálatas 3:28, pudessem ter levado alguns a perguntarem a si mesmos se uma participação espiritual da mulher não implicaria uma mudança de sua posição no culto público. Além do mais, deve-se ter em mente que muitos dos convertidos vinham do mundo gentílico, e a igreja era ainda muito nova e ainda estavam se estabelecendo novos centros de culto. Além do mais, não se deve deixar de considerar a possibilidade de que os falsos mestres andavam difundindo ideias errôneas com respeito aos respectivos papéis do homem e da mulher na igreja. Seja qual for o problema, Paulo sabia ser necessário dar ordens com respeito a esse ponto. Ele enfatiza que a fé cristã não pressupõe uma ruptura total com o passado. Muito glorioso isso aqui que William Hendricks disse, porque ele fala de uma dinâmica do culto cristão que não abandonou elementos fundamentais do culto que eram do judaísmo, que vinham do Antigo Testamento. É claro que hoje no culto cristão não se tinha mais os sacrifícios, né, e as ofertas de animais, mas existia sim um zelo, um cuidado, e a mesma figura de autoridade e liderança do homem do Antigo Testamento, ela ainda repousa sobre essa dinâmica do culto cristão no Novo Testamento. É lindo perceber isso nas Escrituras. Então veja que o Hendricks, ele nos conduz, né, a pensar sobre três coisas. Primeiro, alguém poderia dizer que Paulo diz que homem e mulher são um só em Cristo, e por isso a mulher deveria ocupar uma posição de igualdade dentro do culto cristão. O que a gente está vendo que o apóstolo Paulo está dizendo exatamente o contrário. Ele está falando, portanto, os varões, os homens, orem em todo lugar levantando as suas mãos. Olhando para o texto, a gente ainda vê claro, homens e mulheres oram, não são proibidos de orar, mas repousa sobre o homem essa responsabilidade de conduzir as orações. Segundo ponto, o Hendricks fala de uma comunidade cristã que está se formando e que precisava de instruções para o culto que tivesse fundamentação na revelação de Deus. É o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, pessoal. Parece que vocês se perderam na maneira de como cultuar a Deus. Portanto, então eu vou instruí-los. Eu sei que esse conhecimento procede de Deus e eu vou dizer a vocês como deve ser o culto. Portanto, eu desejo, como apóstolo, que os homens orem em todo lugar levantando as suas mãos santas. Os homens conduzam essas orações. Isso é maravilhoso porque evidencia a importância das Escrituras no definir, no balizar o culto cristão. Né? Não são... É nesse ponto aqui que a gente dá lugar àquelas expressões. Eu acho que o culto deveria ser feito assim, assado, e essa expressão, eu acho que o culto deveria ser feito assim, tem que dar lugar à expressão, a Bíblia diz que o culto deve ser assim, assado. Muito bonito ver isso e esse cuidado do apóstolo Paulo. Uma última coisa que Paulo diz aqui é o modo da oração, né? Ele fala sobre uma linguagem corporal, né? Os homens levantando as suas mãos santas sem ira e sem animosidade. É fato que a gente vai ler nas Escrituras e tem várias expressões de linguagem corporal em oração. Homens que oram de joelhos, prostrados, o rosto em terra, homens que oram de pé com seus olhos elevados aos céus, mãos estendidas, a ideia da coluna quebrada diante de Deus, né, de joelhos encurvados. Isso é uma linguagem corporal, mas que ela precisa estar anexada, coadunada, jungida com um coração quebrantado. É o que o apóstolo Paulo fala,
que os homens devem orar, os varões, eu desejo que os varões orem em todo lugar, levantando as suas mãos santas. Santas aí tem a ver a ideia de que seus pecados têm que ter sido perdoados, né? Como a gente fez aqui no começo do culto, nós oramos confessando a Deus nossos pecados para que a gente possa adentrar a presença dele e escutar a Santa Escritura com o nosso coração limpo diante de Deus. Os homens deveriam levantar suas mãos santas, sem pecado, sem ira e sem animosidade. E aqui é a ideia de um coração que não trama o mal contra ninguém. Inclusive a palavra aí que está traduzida por animosidade, né? É a palavra de onde vem a nossa palavra diálogo, que dá uma ideia de que você conversa consigo mesmo, tramando o mal do outro. Então o homem, os varões, não deveriam levantar as suas mãos tendo esse tipo de sentimento dentro do coração. Era preciso estar limpo, com o coração quebrantado e purificado diante de Deus para fazer essas orações. A gente falou aqui então do proceder do homem no culto. Então você, homem, você deve orar com as suas mãos levantadas, estendidas, coração quebrantado, sem ódio, sem ira, lembrando sempre das palavras de Cristo Jesus, quando você for ao altar entregar a sua oferta e lembrar-se que você tem algo contra o seu irmão, antes de você ir para entregar a sua oferta, vá lá e acerte as suas coisas com ele. É mais ou menos a mesma dinâmica que nós, como homens da igreja, líderes, autoridades, a gente precisa pôr em prática isso que a Escritura nos orienta. Agora, a segunda parte, né? A segunda lição que a gente aprende no texto é o proceder da mulher. O verso 9 e o verso 10 vai falar, dando continuidade a esse assunto, porque o apóstolo Paulo não separa essas coisas, mas ele fala agora do proceder da mulher. Veja o verso 9 e 10. Da mesma sorte, veja como ele conecta. Aquilo que ele disse a respeito dos homens, ele está conectando agora com o que ele vai dizer a respeito das mulheres. Da mesma sorte ou semelhantemente, algumas outras traduções vão trazer essa expressão, semelhantemente, da mesma sorte que as mulheres em trajem decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que confessam ser piedosas. Paulo não somente fala do proceder dos homens, mas agora ele vai falar do proceder das mulheres no culto cristão. E Paulo fala duas coisas aqui muito maravilhosas a respeito de como é o proceder, ou como deve ser o proceder da mulher no culto cristão. Ele fala de vestimentas extravagantes e ele fala de bom testemunho. E o primeiro ponto é, claro, as vestimentas extravagantes das mulheres. Veja que Paulo ele continua as suas orientações e aqui ele deixa muito claro que não é de fato a vestimenta tem importância nisso, né? Mas o propósito que está por trás, que motiva as pessoas a se vestirem de uma forma extravagante. Ele deixa muito claro no texto, quando ele fala que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, com pérolas ou vestuário dispendioso. Muitos vão dizer aqui que Paulo está sendo preconceituoso, né? Mas não é isso. Paulo está orientando que as mulheres não chamem atenção para si de modo extravagante. Isso não está relacionado ao vestir-se mal, mas ao não se tornar o centro das atenções no culto cristão. Isso fica claro no texto, pelas palavras que ele usa, quando ele fala de ouro, de pérolas, de pedras preciosas e de coisas que são valiosas. Não deve ser assim a forma que a mulher se apresenta no culto. Não tem a ver com usar roupas feias, não tem a ver com andar mal vestido, porque não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando sobre alguém que se ataveia, que se veste com um propósito de ser visto, de chamar a atenção, de provocar ou de despertar os olhares.
essa não deve ser a motivação de quem se veste para ir ao culto cristão. Uma outra coisa que é preciso destacar aqui sobre a vestimenta da mulher é que ela não poderia despertar sentimentos pecaminosos nos irmãos em culto. Inveja, desprezo, desejo. E talvez você possa estar pensando, tudo bem, mas o mal está no coração de quem vê. Eu preciso que você entenda que no cristianismo eu acabo sendo responsabilizado por despertar ou por ser aquele que pode fazer com que o outro irmão peque. Eu acabo sendo responsabilizado por isso. Então, nesse ponto, eu quero focar em duas palavras aqui que o apóstolo Paulo usa nesse versículo. São as palavras modéstia e bom senso. Modéstia, a palavra usada por Paulo aqui, indica senso de pudor ou receio de ultrapassar os limites da decência. Ou seja, assim como os homens precisam preparar o seu coração antes de levantar as suas mãos em oração, as mulheres precisam preparar o seu coração para se vestirem de forma que não ultrapasse os limites da decência para ir para o culto. A responsabilidade de ambos é com o próximo. Quando você estende as suas mãos sem que elas estejam santas e você está tramando o mal contra alguém, você como líder e representante, quem está conduzindo a igreja em oração, você está sendo falho e está prejudicando toda a comunidade. Da mesma forma, a mulher que não se prepara no coração, nas suas vestimentas para ir ao culto, ela também pode levar a alguém sofrer as consequências da sua má preparação. A segunda palavra é bom senso. A palavra significa mente sadia, ou seja, as mulheres, ao se prepararem para ir ao culto, precisam estar com seu juízo perfeito. Eu preciso fazer algumas perguntas, né? Estou vestindo essa roupa porque quero me mostrar? É para chamar a atenção? Essas são algumas perguntas que fazem sentido a tanto homem como mulheres quando se vestem para ir ao culto. Se você se veste para chamar a atenção, se você se veste para ser notado, se você se veste para se afirmar como alguém melhor do que o outro, você precisa pensar se você tem a mente saudável. Tudo o que sabemos é que aquele que conhece a graça de Deus, de que ninguém merece o amor que Deus oferece, a gente começa a pensar na vida de uma maneira diferente. De que a gente não tem condições de chamar a atenção de Deus. Portanto, se Ele nos atende, se Ele olha por nós, é por sua livre graça. Portanto, eu não preciso ficar chamando a atenção de nada e nem de ninguém, porque Deus me ama mesmo pecador como sou. A graça precisa transformar isso. Ter uma mente saudável é saber que você não deve viver dependendo da atenção dos outros, porque você recebeu a atenção que é a maior de todas, Cristo oferecendo a sua própria vida por você. Uma segunda coisa que Paulo fala aqui sobre a vestimenta é a decência da mulher no culto. O seu testemunho é a mais das belas vestimentas que alguém pode vestir. Ele fala isso, né, no verso 10. Porém, ele está falando, se vista com decência, com modesta, que não seja a cabeleira frisada, os ouros, a pérola, o vestuário caro, porém, as boas obras, que seja isso, que seja a sua operosidade no reino de Deus, que seja a sua piedade, que seja o seu temor a Deus, que seja o seu amor pela obra, que faça com que as pessoas te enxerguem. Esse sim é um motivo louvável para chamar a atenção das pessoas. Caso contrário, se forem as outras vestimentas, aquelas que são exteriores, isso não tem a ver com um culto que glorifica a Deus. Você pode se lembrar de muitas mulheres nas Escrituras assim. Você se lembra de Dorcas? Atos capítulo 9, verso 36, diz que depois da morte as pessoas iam até a sepultura
mostrando os vestidos que Dorcas tinha feito. Lembra de Evódia e Sintique, que estão tendo uma briga? O apóstolo Paulo pede para que os irmãos da igreja apaziguem, porque ambas eram valorosas para ele no reino de Deus. Lembra de Priscila, esposa de Áquila, que foi amparo tanto para o apóstolo Paulo como para Apolo. Mulheres que ficaram conhecidas não por suas roupas, mas por suas boas obras, pelo seu bom testemunho, pelo seu amor pela obra de Deus, pelo seu zelo com a obra de Deus, pelo cuidado com a obra de Deus. Ou então as próprias mulheres que serviam a Cristo com seus bens para que Cristo e os 12 pudessem pregar o Evangelho. Que seja isso que nos faça conhecidos, que façam as mulheres conhecidas, que sejam a nossa dedicação, que provem que de fato somos mulheres virtuosas. E por fim, a terceira e última lição que o apóstolo Paulo nos apresenta nesse texto é a lição mais difícil de se compreender e talvez a que é mais injustiçada nas Escrituras, que é a condução e a ordem do culto que Deus estabeleceu aos homens. Verso 11 até o verso 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. E esse, com certeza, é um dos textos mais mal compreendidos das Escrituras. Muitos desconsideram a riqueza das palavras do apóstolo Paulo aqui pelo simples fato de se apoiar na briga e na guerra dos gêneros. Muitas pessoas vão olhar para esse texto e já de cara vão dizer que o apóstolo Paulo está aqui menosprezando as mulheres, e não é esse o intuito do apóstolo Paulo. E o que deixa isso muito claro é o que fundamenta a sua argumentação. O que ele está dizendo é que aos homens repousa a responsabilidade de liderar o culto. De maneira nenhuma ele está dizendo que os homens são melhores do que as mulheres por isso, mas ele está dizendo que repousa sobre os homens a responsabilidade disso. E por isso as mulheres precisam se encaixar nessa dinâmica do culto na responsabilidade que lhes cabe, que era aquelas de, da mesma forma como a esposa é auxiliadora do marido, as mulheres são aquelas que auxiliam o ministério dos líderes e da autoridade na casa de Deus. Não tem muito segredo em perceber isso. Mas a guerra dos gêneros imputa as pessoas a olharem para as Escrituras e logo perceber que um apóstolo Paulo que é alguém que trata as mulheres com menos importância, mas não é isso. Eu vou tentar explicar isso para os irmãos. E para fazer isso eu quero começar citando mais uma vez as palavras de William Hendricks. Ele fala o seguinte: embora essas palavras possam soar como pouco amistosas, na verdade são precisamente o oposto. Significam que a mulher não deve entrar na esfera da atividade para a qual a força da sua própria criação não é apta. Que a ave não tente viver debaixo d'água, que o peixe não tente viver em terra seca, que a mulher não queira exercer autoridade sobre o homem, instituindo-o nos cultos públicos, por amor a ela e para o bem-estar espiritual da igreja, proíbe-se essa pecaminosa intromissão na autoridade divina. O que William Hendricks está dizendo aqui, pelo menos na primeira parte dessa citação que eu coloco para vocês aqui, é que a mulher ela não foi criada para ocupar essa função. E quando se tenta
igualar a mulher ao homem nessa posição de autoridade, se perde a riqueza do projeto divino na criação da mulher. Lembre-se que o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, verso 18, se eu não estou enganado, diz que não era bom que o homem estivesse só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O texto deixa muito claro que Deus cria o homem e que o homem tem um potencial a ser desenvolvido, mas que só pode ser desenvolvido com a sua auxiliadora idônea. Está aí a beleza do auxílio da mulher. E nesse sentido, eu trago aqui o relato da criação, porque o próprio apóstolo Paulo usa isso na argumentação dele. Se você prestou atenção na nossa leitura, ele fala, no verso 12, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, e esteja, porém, em silêncio, porque, ele está dizendo, sabe por que os homens é que devem liderar e as mulheres somente assumir uma postura de submissão ou de auxiliadoras idôneas? É porque Deus formou antes Adão e depois a Eva. Então o apóstolo Paulo usa na sua argumentação para falar sobre a liderança masculina da igreja o próprio ato da criação. É o apóstolo Paulo lançando luz ao Antigo Testamento, nos fazendo entender que desde a criação Deus estava estabelecendo um princípio que iria reger tanto a vida do casal, homem e mulher, onde o homem é líder, a mulher auxiliadora idônea, mas que aqui agora ele está aplicando no ambiente de culto e está mostrando para a gente que também no culto cristão a mesma dinâmica acontece. Homens líderes, responsáveis, por conduzir a casa de Deus, mulheres auxiliadoras. Hora nenhuma o apóstolo Paulo está dizendo que um é maior do que o outro, mesmo porque ele estaria contradizendo o que ele diz em Gálatas capítulo 3, verso 28, que a gente leu aqui também, de que homem e mulher são um só em Cristo Jesus. A ideia do apóstolo Paulo aqui é mostrar para a gente que existem responsabilidades diferentes e que Deus estabeleceu isso na criação. Esse é um fundamento que deve gerir todo o culto. Homens e autoridades masculinas conduzem o culto. Mulheres estão tão envolvidas quanto, no entanto, na posição de auxiliadoras idôneas e de cooperadoras. Quem sabe essa não seria a melhor palavra, cooperadoras para todo o trabalho de Deus. Tem um outro texto, uma outra citação que eu queria ler para vocês, que é de uma autora chamada Kate Keller, que é a esposa do Tim Keller, que eu tenho trabalhado muito com vocês. Ela fala assim: infelizmente, os que mais negam os elementos distintivos entre homem e mulher podem acabar desvalorizando as mulheres exatamente no aspecto em que estão tentando protegê-las. O que ela está dizendo aqui? Que glória isso! Porque todas as vezes que tentam uniformizar homem e mulher e colocá-los como seres idênticos no que diz respeito a diminuir as suas diferenças, a gente perde a beleza da diferença de um homem que necessitava de uma mulher para ser tudo o que Deus planejou. De maneira que o homem nunca poderia alcançar o potencial de excelência que Deus planejou para ele sem o auxílio dessa mulher. Tira-se a beleza. Quando se tenta uniformizar, tira-se a beleza da criação. E aí pode expor as mulheres a um ofício ou uma responsabilidade que não é feita para ela e que não faz parte da sua essência, da essência da sua criação. E a gente vê isso no relato da queda, quando o próprio apóstolo Paulo diz aqui, quando ele fala no verso 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A pergunta é: quem é que deveria estar conversando com a serpente? Será que não seria o líder, Adão, ao invés da sua auxiliadora? E aqui a gente vê, é claro que
o apóstolo Paulo não está responsabilizando Eva, né, pelo erro, mas ele está evidenciando que quando se inverte os papéis, as coisas funcionam de maneira equivocada. E isso também é verdade no ambiente de culto. Eu preciso que os irmãos entendam isso. Então, quando se inverte por uma motivação, sei lá, filosófica, ou por uma motivação da guerra, da famosa guerra dos gêneros, se submete ao culto, a uma liderança onde não é mais caracterizada pela figura masculina, simplesmente porque nós não vamos coadunar com aquilo que outros movimentos dizem, que a Bíblia ela menospreza as mulheres, deixando de perceber que, na verdade, o apóstolo Paulo, quando diz essas palavras, ele está protegendo a mulher, porque ele não quer mais que a mulher seja exposta aos riscos de assumir uma posição, uma responsabilidade que Deus não planejou para ela. É como você colocar, né, um nadador para lutar numa luta de vale tudo. Né? As valências e as capacidades físicas e toda a dinâmica da sua modalidade esportiva é totalmente diferente, foge da sua essência, portanto não vai conseguir desenvolver uma boa tarefa, ou essa tarefa pode ser muito penosa para ela. O apóstolo Paulo termina dizendo que todavia essa mulher vai ser preservada na sua missão de mãe. Mas o apóstolo Paulo termina de maneira muito gloriosa, porque ele termina dizendo coisas que cabem tanto para o homem quanto para a mulher. Missão de mãe, é claro, da mulher, mas ele também fala de permanecer em fé, amor e santificação e bom senso. Se queremos ser uma igreja que cultua a Deus mesmo, de verdade, de todo o coração, que oferece a Deus um culto que glorifica o teu nome, a gente precisa ter isso em mente. Que a gente precisa caminhar, permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Penso que toda igreja que de fato leve a palavra de Deus a sério precisa olhar para o culto e enxergar nele esses elementos aqui. Esses elementos. Onde os homens conduzem o culto e o trabalho. Onde as mulheres nos apoiam em todo o processo. E onde existe decência, ordem, modéstia. Onde todos que estão envolvidos nesse culto se responsabilizam um pelo outro, cuidando da vida um do outro, expressando fé, amor e santificação e bom senso. Assim, a semelhança daquilo que eu comecei contando aqui, da história de Davi, quando buscava a arca de Deus para Jerusalém, com um coração limpo, com muita boa vontade, mas fazendo exatamente aquilo que era contrário ao que Deus diz. Deus derramou da sua ira sobre Uzá. Pérez Uzá, diz o texto que ficou conhecido naquele lugar. Toda a igreja que é temente a Deus e temente às Escrituras, ela se submete àquilo que Deus subscreve. E não se deixa levar por boas intenções, mas sim por aquilo que diz as Escrituras. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque em nossa igreja nós temos a compreensão do quanto a palavra do Senhor ela é valorosa para nós e de como que ela é quem deve nos conduzir a uma adoração ao Senhor, de maneira que a gente não vai ser pego no erro de estar cultuando a Deus, mas de uma maneira indigna, porque estamos fazendo aquilo que Deus não diz para ser feito. Então, esse texto nos ensina uma coisa muito poderosa. As Escrituras precisam estar acima de tudo, acima do eu acho. Onde a gente normalmente diz eu acho que deve ser assim, a gente deve tirar essa expressão e colocar a Bíblia disse que deve ser assim. Então, no culto, meus irmãos, homens e mulheres oram juntos,
a Deus, santificam as suas vidas e os seus corações. Tanto homem como mulheres se vestem com decência e sobriedade. E a igreja é liderada pelos homens com base na própria criação divina. Porque Deus criou antes o homem e depois a mulher. E porque Deus criou o homem dependendo de alguma forma da mulher, é que o homem é líder, a mulher continua sendo cooperadora. Então, visto tudo isso que foi falado hoje, eu quero que vocês, homens, que me ouvem hoje, entendam a responsabilidade de vocês como igreja do Senhor. Entendam que vocês foram chamados por Deus para conduzir esse povo. Mesmo que você seja membro somente da igreja, mesmo que você não ocupe nenhum cargo, nenhuma função de autoridade na igreja, você é autoridade sobre a sua casa. Você precisa conduzir seu povo à oração e à adoração a Deus. E da mesma forma, eu continuo conclamando as mulheres que têm sido nossas apoiadoras por muitos e muitos anos, e por mais de 20 anos aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Mundo. Eu conclamo as irmãs, continuem, minhas irmãs. Sem o trabalho de vocês, sem o ímpeto de nos ajudar, sem esse desejo por colaborar, sem esse amparo, sem esse sustento que vocês nos têm dado, a igreja não consegue ficar de pé. A igreja não consegue fluir. É claro que eu sei que nada pode prevalecer contra o reino de Deus. Deus é quem conduz toda a obra. Mas desde os primórdios, as mulheres cooperavam com Cristo. Nós vimos aqui mulheres como Dorcas, Priscila, nós vimos aqui Sintique e Evódia, muitas e muitas mulheres que ampararam homens de Deus para que o ministério continuasse. E a gente continua clamando a vocês, minhas irmãs. Continuem nos abençoando com a cooperação, servindo ao Senhor. A mulher, o verso 11, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão. O apóstolo Paulo deixa muito claro que isso precisa vir de um coração quebrantado diante de Deus e não de um coração que se incomoda em se enxergar como sendo cooperadora e auxiliadora, porque é preciso entender que os homens só serão boas autoridades no reino de Deus quando cooperados por mulheres dedicadas e piedosas, que se vestem não com roupas adornadas, bonitas, belas e caras, mas que se vestem com boas obras e piedade. Continuo clamando a Deus para que as irmãs continuem a viver esse evangelho que faz da igreja, inclusive da nossa igreja, uma igreja abençoada. Os irmãos, arregassem as mangas, levantem suas mãos santas diante de Deus e interceda pelo povo. As mulheres continuem sendo nossas colaboradoras. Que Deus, então, nos abençoe e nos fortaleça em todo esse processo. E que a gente possa cultuar a Deus dia após dia, de uma maneira que glorifique de fato o nome dEle. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar aqui. Eu vou encerrar mais uma vez com música. E agora é a hora que você pode sim expressar aí a sua alegria e quem sabe você dá um joinha, mandar uma mensagem aí pra gente pelo Facebook da igreja, tá bom? Cantar uma música e encerrando, que é uma música que eu lembro muito de um amigo, é o presbítero Anival. A gente cantava muito isso no culto de oração. Então fica aí a recordação. Continue orando por aqueles que estão enfermos, clamando a Deus para que Deus abençoe. E Tu és soberano. O cântico diz assim, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória
glória que tens. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Meus irmãos, fiquem atentos para os avisos, mas muito provavelmente nenhuma das nossas reuniões durante essa semana serão canceladas, porque elas não necessitam de ser realizadas mesmo no templo. Então, reunião de oração sob a liderança do presbítero L, presbítero Célio, pode ser realizada lá naquela sala anexa lá do apartamento que a gente tem lá em cima da igreja. Nosso discipulado, catecúmenos, também será realizado lá. Nossa reunião de oração também será realizado lá nessa sala anexa do templo, se a nossa reforma já não estiver terminada, tá bom? Na quinta-feira, culto na Vila Emanuele, sem problema, e domingo que vem, EBD e culto à noite, muito provavelmente já com toda a nossa estrutura já reorganizada, e estaremos lá com muita alegria para glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, tenha uma boa semana, que Cristo Jesus, o nosso Senhor, abençoe e te fortaleça e te guarde em toda essa semana, e no nome santo de Jesus, tudo vai ficar pronto até antes de quarta-feira. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem em paz, abraços.